Olá. Bom, em primeiro lugar, os agradecimentos, né? Você que me segue no Twitter, né? Muito obrigado. Nós estamos alcançando 1.500.000 seguidores no Twitter. Muito obrigado, meu abraço apertado. Bom, você deve estar notando que eu estou todo engravatado de novo, né? Eu vim da posse de um amigo, o general Luiz Ramos, amigo de longa data, e eu quero fazer essa ressalva, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre um amigo. Agora, quero citar o presidente Figueiredo, que quando eu pedi entrevista para ele, na TV Manchete, o porta-voz Carlos Átila me disse que argumentou com ele para ele aceitar o meu pedido de entrevista, que eu era amigo. E ele respondeu no maior elogio que eu já recebi na vida de jornalista. Ele disse, ele é meu amigo, mas antes de ser amigo, ele é jornalista. E foi a entrevista que se notabilizou pelo quero que me esqueçam. Bom, então vamos lá ao assunto de hoje. Eu fui à posse do general Luiz Ramos, que agora é o negociador do governo no Congresso. Eu fiquei impressionado com as palavras dele, foram curtas, mas muito, muito interessantes. Ele disse que muita gente está ligando, que o cargo vai ser espinhoso, que vai ser uma tarefa muito difícil, e ele argumenta que não, que é um presente que ele ganhou do presidente Bolsonaro. Porque com isso, segundo palavras dele, eu volto à casa do povo, que ele frequentou por muito tempo como assessor parlamentar representante do Exército Brasileiro. Ele conheceu todo mundo, ele tem um temperamento muito aberto, muito cordial, muito fraterno, né? E lá no discurso ele falou na querência amada do Rio Grande do Sul, né? Na terra dele, que é Rio de Janeiro, no Caicó do Nordeste, que é a origem da família, né? Na Amazônia que ele frequentou. Ele não é só paraquedista, ele é forças especiais, já serviu em Israel, no Haiti, em várias situações muito difíceis e, sobretudo, no Congresso Nacional. O Palácio do Planalto estava cheio de políticos. E depois a gente foi para o gabinete dele, a turma dele, de 1979, me adotou, né? Alguns chamavam de patrono, né? Tiramos uma foto juntas, eu inclusive fazendo teste para os meus joelhos, né? Enfim, foi um momento muito grato, principalmente porque é a turma de 79, né? O presidente Bolsonaro, lá na solenidade, repetiu aquele argumento dele de que a pessoa tem a idade da mulher amada, né? Eu, com isso, já tenho 20 anos a menos. Agora, eu sendo da turma de 79, eu tenho outros 20 anos a menos. Então, rejuvenesci bastante. Bom, no lugar do general Luiz Ramos, em São Paulo, no comando da região sudeste, entrou o general Amaro, né, que esse sim teve uma missão espinhosa. Trabalhou com a presidente Dilma ali, fazendo toda a ligação com as Forças Armadas, fazendo a segurança, né? Ele foi, inclusive, o responsável pela saída da presidente Dilma, lá daquele restaurante estrelado Michelin, o Eleven, lá em Lisboa, né? As fotografias dizem tudo. Bom, mas afinal, o general Amaro é de artilharia. Bom, e o governo teve uma grande vitória na Câmara. Aliás, o presidente Bolsonaro, no discurso lá na posse, elogiou muito o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo trabalho, pela reforma da Previdência. Foi um score de 39-13 na comissão e há cada vez mais otimismo em relação a votar na semana que vem, né? E talvez dê, como quer Rodrigo Maia, para votar em 2 turnos, né? Nos 2 turnos da Câmara, ainda antes do recesso parlamentar, que começa dia 18. Bom, uma outra questão, eu acho que foi uma bomba, ou melhor, um balde de água fria, um caminhão-tanque, uma piscina de água fria sobre aquelas histórias lá do tal Intercept. Uma carta de Léo Pinheiro, da OAS, o homem que construiu o triplex lá em Guarujá, uma carta para a Folha de São Paulo,
dizendo que ninguém o pressionou, porque ele nem estava preso, ninguém pressionou, que ele queria devolver a verdade à opinião pública quando fez a colaboração premiada com a Justiça e reafirmou que o apartamento não estava à venda, porque sempre foi de Lula, né? Inclusive Lula e sua família pediram mais um quarto, pediram reformas na piscina, né? E que o apartamento é originário de propina paga pela OAS ao PT por negociatas na Petrobras. Tá muito claro isso na carta, então não resta nenhuma dúvida depois disso, né? Aliás, o juiz que substituiu o Sérgio Moro está se preparando para, talvez na semana que vem, dar a sentença de mais um caso em que Lula é réu, que é o apartamento que fica na frente, no mesmo nível do dele, em São Bernardo, né? E mais a colaboração das empreiteiras para o Instituto Lula. Eu gostaria de lembrar também uma visita que o presidente Bolsonaro fez pelo 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, à Embaixada Americana, acompanhado de ministros, né? Estava lá o ministro da Ciência e Tecnologia, acho que estava o ministro da Defesa também, o ministro Sérgio Moro, o ministro das Relações Exteriores, é claro, né? Reforçando uma amizade tradicional que agora está mais forte do que nunca, né? Com todos esses encontros, elogios dos dois presidentes, né? É muito bom, é muito boa essa união a um mercado como é o mercado americano, a importância que tem os Estados Unidos no mundo, né? A força que tem os Estados Unidos. Foi uma presença marcante essa na comemoração do 4 de julho. Uma outra questão que eu queria falar hoje é sobre. Isso é um alerta para as pessoas. O Banco Central está mostrando que só neste primeiro semestre recebeu, imagina a quantidade de notas que estão circulando por aí, falsas 102.070 notas de 100 e 48.724 notas de 50. Então, para a gente abrir o olho, na hora de receber dinheiro, infelizmente, as pessoas, nós nos orgulhamos muito do nosso país, mas eu acho que o período de enfraquecimento das leis, dos valores morais, deixou marcas muito grandes nesse país que vão demorar a serem corrigidas, né? Feridas que vão demorar a cicatrizar, né? São os homicídios, os assaltos, a picaretagem, a corrupção desenfreada e generalizada que dava exemplo para os menores. Isso é um peso muito grande que se carrega, né, depois de um período em que se pregou, inclusive, a desunião dos brasileiros, separando brancos e negros e índios, mulheres, homens, até por preferências sexuais, que são uma questão íntima de cada um, não tem nada que ver, né? Mas, enfim, fizeram de tudo para separar os brasileiros. Bom, então é isso. Muito obrigado pelo 1,5 milhão no Twitter. Vamos continuar juntos, trabalhando por esse país. Eu fiz uma palestra lá no Hospital das Forças Armadas e o assunto foi exatamente esse: como a gente curar as feridas que ficaram nesse país, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente estar juntos, né? Estarmos unidos pelo bem de nossos filhos e netos, né? A gente não vai chamar os marcianos para nos substituir na nossa dura tarefa de corrigirmos aquilo que deixamos que acontecesse. De Brasília, Alexandre Garcia.